Foque. A lusofonia em foco. Bom, iniciamos então com a segunda parte da nossa entrevista a Carlos Matos Gomes sobre o 25 de abril e a sua importância até os dias atuais. Então, Portugal mantém-se fiel aos ideais de 25 de abril? O que mudou? E quem são os saudosistas de Salazar? O 25 de abril de 1974 tinha três objetivos principais. Em primeiro lugar, a democratização da sociedade portuguesa. Em segundo lugar, a descolonização. E em terceiro lugar, o desenvolvimento da sociedade. Isso seriam os 3Ds, não é? Os 3D. Os famosos 3Ds. Este é o núcleo do programa do Movimento das Forças Armadas. A primeira questão é a questão da democracia. E a questão da democracia está ligada, e esteve sempre ligada no início, desde o início do movimento, à questão da liberdade. Isto é, chega-se à democracia pela liberdade, e não é o contrário. Não é a democracia que dá a liberdade. E nós entendemos que a primeira questão era a liberdade. Os cidadãos portugueses, os portugueses, terem liberdade de escolha. A liberdade está associada e tem como consequência a responsabilidade. Nós também entendemos que ao conceder, e não era uma concessão, era ao abrir o país e a sociedade à liberdade, a liberdade individual, à liberdade coletiva e à liberdade política, que são os três escalões da liberdade, a sociedade passava a ser responsável por ela própria. Este é o pensamento que leva ao D da democracia. A democracia como resultante dos vários vetores da liberdade. E essa democracia deveria levar, e levava, com certeza, e à liberdade dos povos sujeitos ao colonialismo. A descolonização decorre da nossa liberdade, isto é, se eu sou livre, os outros também têm que ser livres. E isto é a atribuição das responsabilidades às sociedades africanas que lutavam. E a descolonização tem esta racionalidade. A minha liberdade é a liberdade dos outros. Eu não posso ser livre se os outros não o forem. E daí que o discurso colonialista ainda hoje seja sempre um discurso contra a liberdade. Mesmo quando é o discurso dizendo que as colónias estavam mais desenvolvidas na altura do que estão hoje, a questão é que o problema não era só do desenvolvimento em termos da nossa civilização, sociedade desindustrializada. A questão era uma questão de liberdade e daqueles povos serem livres de escolher o seu destino. E, portanto, o outro ponto foi a descolonização, que foi conseguido. É evidente que não há descolonizações fáceis, nem há boas descolonizações. A boa descolonização é a descolonização. E daí que a descolonização tem os dramas que teve, mas foi efetuada. Finalmente, a outra questão. Vou ligar aqui o computador, a energia. A outra questão é a questão do desenvolvimento, que é a questão que se coloca hoje. A questão do desenvolvimento, que é apresentada como é apresentada normalmente até pelos saudosistas, comparando Portugal com os outros países europeus, procurar índices de riqueza, produto interno bruto, rendimento, número de automóveis, etc. A grande questão é que Portugal é um Estado e uma nação determinado pela sua história, pela sua geografia e pelo seu tamanho. As causas do atraso, se quisermos designar assim um desenvolvimento económico
diferente de outros países europeus, são muito antigas, e são tão antigas que vêm desde a fundação do Estado português, isto é, o Estado português existe como um Estado independente, um dos mais antigos da Europa e do mundo, mas existe porque tem uma soberania limitada pela soberania inglesa, isto é, nós somos um Estado dependente da Inglaterra desde que os cruzados ingleses vieram auxiliar o Afonso Henriques a tomar o Porto, e depois Coimbra, depois Santarém, depois Lisboa, depois os Algarves. E portanto, nós dependemos sempre do nosso desenvolvimento de uma outra grande potência. E hoje em dia isso continua a ser verdade. Nós, é evidente que temos a elite que tivemos, as elites desperdiçaram o ouro do Brasil, desperdiçaram a pimenta da Índia, fizeram mais conventos do que fábricas, mas a questão que há razões para isso. E as razões para isso são, como eu disse, por um lado, Portugal tinha uma população muito pequena. No tempo das descobertas não chegava a 2 milhões de habitantes. E no final do século XIX tinha 4 milhões. Portanto, muito pouca população. Uma população ainda por cima muito pouco instruída, porque a educação aqui em Portugal foi determinada sempre pela Igreja Católica e, portanto, entre a fé e a razão, nós rezamos sempre mais do que estudamos. E isso também se traduz em subdesenvolvimento. Então, é quando nós entendemos que as vitórias e as derrotas são uma questão de fé e de vontade dos deuses, não estamos à procura de descobrir forma de ultrapassar esses constrangimentos. E, portanto, Portugal tem depois, por um lado, teve, no tempo das descobertas, a nossa situação geográfica era muito favorável, mas depois com a industrialização a nossa posição geográfica passou a ser excêntrica e o desenvolvimento da Europa passa a ser centrado no centro da Europa. E tudo isto deu origem a constrangimentos na área do desenvolvimento. Hoje em dia, e eu penso que isso é das grandes conquistas do 25 de Abril, é a questão da educação, isto é, a questão da abertura, a massificação da educação tem produzido, de facto, alterações nos modelos de desenvolvimento. Nós podemos dizer que a educação hoje em dia está muito virada para o utilitarismo, está muito virada para o imediatismo, para aquilo que é imediato, para o que se vende, e pensa-se pouco e reflete-se pouco. Isto é óbvio que é uma verdade. Mas a outra verdade é também que há classes médias disponíveis para o trabalho na idade ativa, preparadas para fazerem o que têm para fazer. E esse desenvolvimento, o desenvolvimento de Portugal, curiosamente, não depende já de Portugal, depende apenas de uma parte dos portugueses, porque com a divisão internacional do trabalho, Portugal fará o trabalho que lhe for atribuído pelo conjunto das outras potências industrializadas. É por isso que passaram por aqui, por Portugal, indústrias que já vinham de outros países mais desenvolvidos, por exemplo, a indústria naval, e que depois vêm da Suécia e vêm do norte da Alemanha, estão aqui em Almada e em Setúbal, e agora estão na Índia. As indústrias do papel, que também transitaram, indústrias altamente poluentes, e, portanto, nós fazemos aquilo que, nesta divisão do trabalho, nos é distribuído. Portanto, Portugal não pode e não vai ter níveis de desenvolvimento e de rentabilidade idênticas aos países nórdicos ou idênticas à Alemanha. Isso não vai ser possível. Mas nós não vamos fabricar há uma questão que a direita escamoteia sempre, que é esta. Nós chegamos ao 25 de Abril com 30% da população analfabeta.
Nós éramos o país menos alfabetizado da Europa, atrás da Albânia, do Enver Hoxha. Atrás da Albânia do Enver Hoxha. E hoje nós não podemos dizer isso, de modo nenhum, não é? Nós temos índices de escolaridade e até de licenciaturas, de mestrados, de doutoramentos, que já estão a atingir os níveis europeus. E isso é essencial, não é? Isso escamoteia-se muitas vezes. E ainda, num artigo recente, o ex-presidente Cavaco Silva, no jornal, falou da falta de coragem para as reformas, e afinal de contas, que tipo de reformas é que Portugal precisa para que os objetivos de Abril se cumpram? Porque não foram os 3Ds, sim, mas também eram aquelas palavras da canção: a paz, o pão, a saúde, a educação. Isso, até que ponto é que isso se cumpriu? Que eram as grandes promessas de Abril. Eu tenho uma formação da área do racionalismo e das ciências, e não da questão da fé. Eu entendo que toda a sociedade assenta na responsabilidade individual. Isto é muito anglo-saxónico e protestante, mas é assim: a primeira grande questão é da responsabilidade de cada um. E esta do meu ponto de vista, é a grande mensagem que deveria estar a ser transmitida pelos políticos à sociedade. Nós, resumida naquela frase do Kennedy: não pergunto o que é que a América pode fazer por ti, responde o que é que tu podes fazer pela América. Eu sei que nestes regimes de democracia representativa, os políticos compram votos, e esta afirmação e esta atribuição de responsabilidade aos outros, a cada um, não é muito rentável no mercado eleitoral. E aqui em Portugal, ao mínimo safanão, à mínima dificuldade, nós falamos sempre em duas coisas: num eles têm que resolver, e o quem de direito, o que se traduz sempre: se chove muito, pede-se um subsídio por causa da chuva; se não se chove, pede-se um subsídio por causa da seca. Ora bem, a primeira grande questão é a assunção de responsabilidades individuais. E depois a assunção de responsabilidades aos vários níveis de responsabilidade. A Junta de Freguesia tem que fazer os seus trabalhos, as autarquias também. Depois, a assunção de responsabilidades deve ser de uma grande exigência, isto é, os cidadãos têm que ser exigentes com as suas instituições. E têm que ser exigentes, nomeadamente, quanto à corrupção, quanto ao nepotismo, contra a ineficácia e a incompetência. Isto é, nós temos que exigir dos outros que os outros sejam diligentes, competentes, disponíveis. Essa é, digamos, a responsabilidade individual. Em termos coletivos e de organização do Estado, a questão essencial, a questão nuclear do Estado português, neste momento, em termos de organização do Estado, é a questão da justiça. Isto é, os cidadãos têm que ter a noção de que vivem num Estado de direito e que o direito é aplicado convenientemente, em tempo, com justiça e com senso. E, portanto, é, mais uma vez, a questão da responsabilidade. O senso não está fora da lei. E, por vezes, ao assistirmos a decisões dos tribunais, nós entendemos que o senso está fora da lei. Está fora até da racionalidade. E dizem-nos: bom, isto é o formalismo.
Muito bem, então mude-se o formalismo, porque, e já agora citando uma pequena história do general Cousa da Arriaga, porque se for para cumprir à letra o que está nos papéis, não são necessários juízes. Basta encontrar um programa de computador, ou como dizia o general Cousa da Arriaga, basta o cabo que sabe fazer contas e fazer escalas. Portanto, resumindo, aquilo que me parece que falta cumprir é a assunção de responsabilidades individuais e aos vários níveis dos poderes. E, em segundo lugar, em termos do Estado, é termos uma justiça em que os cidadãos confiem, porque a justiça está associada à liberdade. Eu posso fazer aquilo que a lei não me proíbe, mas eu tenho que saber que se fizer aquilo que a lei me proíbe, que há uma punição. E é neste sentido que eu na justiça acho que é a grande questão. A outra, para terminar, é a questão da obra, aquilo que nós pensamos fazer obra. Quando se faz uma obra, tem que se pensar na utilidade da obra, isto é, na relação entre os custos e os benefícios. E isso é uma exigência que nós temos que fazer. Então, fazer uma estrada, fazer uma rotunda, fazer uma piscina, fazer um edifício, isso beneficia ou não beneficia? São essas questões, mas são questões de exigência da sociedade para consigo próprio. É esta mudança de paradigma que eu entendo que deveria ser a grande mudança das mentalidades e a mudança e as reformas. Mas quando se fala em justiça, há aí um grande problema que Portugal tem, que é a justiça social. E aí penso que os objetivos de Abril ainda não estão cumpridos. A questão da justiça, não, a questão da justiça social, do meu ponto de vista, mais uma vez, é uma questão de paradigma de desenvolvimento. Em primeiro lugar, nós temos que valorizar o trabalho. Julgo que temos que valorizar a qualidade do trabalho e a disponibilidade para executar bem aquilo que devemos ter. Esse é o primeiro ponto. E valorizar o trabalho é, em primeiro lugar, organizar o trabalho, organizar formas eficientes de extrair riqueza da transformação da força em produtos. Essa é uma primeira questão. A outra questão da justiça social tem, do meu ponto de vista também, dois balanços. Nós devemos, ou três, nós devemos orientar a justiça social para os indivíduos ou para as famílias. Nós vivemos hoje em dia numa mudança de sociedade em que o agregado familiar tem um valor muito diferente do que tinha há 15 ou há 20 ou há 30 anos. Nós vivemos hoje numa sociedade atomizada. As sociedades atomizadas são mais difíceis de gerir do que sociedades organizadas em núcleos. A questão da justiça social, julgo que é um problema muito, muito complicado, que tem a ver com a nossa organização social. Isto é, mais uma vez, grupos de jovens, grupos de famílias mononucleares, grupos de famílias monoparentais, famílias desagregadas. Como é que nós conseguimos proporcionar a essas entidades esse tipo de justiça? Sendo certo que, se não o fizermos, vamos ter um retorno em violência e em insegurança. Penso que é uma das grandes áreas onde se deveria efetivamente investir, E é por mas isso, investir pensando. e o senhor
percebe alguma relação entre essa necessidade ainda de grande investimento em justiça social e o crescimento da extrema-direita, ou a extrema-direita está se apropriando de um tema que ela não tem interesse nenhum em resolver? Eu julgo que a extrema-direita parecendo que é um fenómeno moderno, é um fenómeno antiquíssimo, que é um fenómeno de apropriação da riqueza e do poder por uma minoria. Essa é que é a questão, e essa é uma questão que vem desde a origem dos tempos. Mas que usa muito o discurso da corrupção, né? Vamos tirar esse pessoal, vamos fazer voltar a glória. Isso é a demagogia que está associada a esse processo. Não é? Porque essa demagogia permite a acumulação da riqueza e do poder, que é o elemento base. Aquilo que as sociedades democráticas desenvolvidas devem, no meu entender, procurar fazer é produzir mais riqueza e distribuí-la melhor. Como é que ela se distribui melhor? Distribui-se melhor, em primeiro, com uma justiça fiscal. Em segundo lugar, com uma justiça efetiva que puna a corrupção. E, em terceiro lugar, com uma exigência cívica que não permita o abuso e a concentração de poder. Isto é, nós hoje, já agora, eu li hoje que há um senhor nos Estados Unidos, chama-se Elon Musk, qualquer coisa assim desse género, que é trimilionário. Ora bem, esse é um corrupto. Portanto, a extrema-direita quer esse tipo de corrupção. É óbvio que só se pode acumular aquela riqueza com corrupção. Como é que se acumula a corrupção? Fazendo a ligação de um poder pessoal ao poder do Estado, isto é, trazendo da comunidade valores, riqueza, que se acumulam num. E para acumular nele, ele teve que pagar a muitos outros coletores que descarregaram, que fizeram negócios com ele, que fizeram negócios de favor, a quem ele pagou comissões, porque não há alternativa a isto. Portanto, esse é um discurso muito antigo. E mas é um discurso muito difícil de vencer isto. O soberano, em qualquer lado, e dizendo claramente aqui, a riqueza da rainha de Inglaterra, ou do soberano inglês, é fruto de uma apropriação violentíssima e resulta de uma violência secular sobre a sociedade. Claro. Portanto, os castelos não se construíram, ela não saiu de nenhuma sorte grande. Portanto, aquilo é violência pura sobre a sociedade e extração de riqueza. E nós achamos isso normal. E compramos as revistas com aqueles senhores com aqueles fatos dourados e uma coroa na cabeça. Não, aquelas pessoas são o símbolo da desigualdade. Nós achamos que há uns tipos mais desiguais e mais escroques e mais nojentos, e há outros que são mais ilustrados, mais dourados, mais perfumados, e têm aquele hálito de santidade, mas não. Nós estamos para terminar o programa e eu queria que fizesse um paralelo entre o 25, aquilo que existia antes do 25 de Abril em termos gerais, em termos de sociedade, porque o Portugal de hoje tem alguma coisa a ver com aquilo que era antes do 25 de Abril, um país, bem, reconhecidamente na Europa e pelos fotógrafos mundiais que vinham cá, por realizadores de cinema, um país, como dizia Camões, de apagada e vil tristeza. Essa era a questão, porque o salazarismo, mas já antes do salazarismo, a própria monarquia, os Braganças, tiraram Portugal do seu ambiente natural, que era a Europa. E nós vivemos fora da Europa esse tempo. E o que quer dizer que ficámos fora de todos os grandes movimentos civilizacionais europeus. Já tínhamos ficado fora do feudalismo, ficámos depois fora da Revolução Industrial, ficámos fora também
das chamadas do iluminismo, ficámos fora também das lutas religiosas do protestantismo e do catolicismo, ficámos fora de todos esses grandes processos. Hoje em dia nós somos uma sociedade integrada e cosmopolita. Felizmente, a raiz da sociedade, o povo, os portugueses, foram sempre cosmopolitas, obrigatoriamente, isto é. Portugal é constituído à volta de dois polos, Lisboa e o Porto, que são dois polos cosmopolitas na medida em que tinham portos onde todos os marinheiros de todos os povos do mundo passavam por aqui. E, portanto, os portugueses habituaram-se desde sempre a entenderem-se com os outros povos do mundo. E o 25 de Abril permitiu fazer essa recuperação civilizacional com uma enorme facilidade e uma enorme naturalidade. E é, porventura, dos aspectos mais significativos do 25 de Abril, que é a abertura de Portugal ao mundo, nós entendermos enquanto cidadãos portugueses, enquanto cidadãos europeus, enquanto cidadãos do mundo, e é por isso que nós falamos línguas com alguma facilidade, é por isso que nós chegamos a um lado qualquer e adaptamos-nos com alguma facilidade, e os outros também nos recebem com alguma facilidade. Mas não há dúvida nenhuma que nós hoje, olhando para o país, nomeadamente no que toca, não só no que toca à educação, não só no que toca à saúde, mas até nas infraestruturas, não tem nada a ver com aquilo que existia antes do 25 de Abril. O símbolo, eu falo sempre no período antes do 25 de Abril, com a entrada em Lisboa. Ali, a entrada em Lisboa, em que a portagem era ali em Sacavém, e o que é que nós tínhamos ali em Sacavém e o que é que nós temos agora, que penso que é o mais significativo da mudança de Portugal, da diferença entre o que era antes do 25 de Abril e o que é agora. Eu tenho dois símbolos. Antes o que eram as retretes antes do 25 de Abril e o que são as retretes hoje. Portanto, aquilo que era a vala comum, aquilo que eram aqueles sanitários e o que são hoje e aquilo que nós exigimos hoje. E a outra grande questão é a questão das mulheres. O direito das mulheres é, para mim, uma das maiores conquistas do 25 de Abril. O direito das mulheres e também até o direito das crianças, o direito dos adolescentes e dos jovens. Essa integração desses setores que foram marginalizados e até humilhados, que nós vemos. As mulheres portuguesas tiveram um papel decisivo, importantíssimo, e que têm estado a desempenhar, do meu ponto de vista, muito bem e com enormes ganhos para a sociedade portuguesa. E eu espero que essas suas palavras inspirem o meu país, o Brasil, e outros, né? Que cheguemos todos a um 25 de abril, que sejamos todos... Devemos de conseguir. Vamos conseguir. E merecem conseguir. 25 de abril nos inspire, afinal, não é? E obrigada. Não, foi um prazer. Por essa aula de quem participou do 25 de abril, efetivamente. E só desejamos mesmo que se cumpra todos os ideais da Revolução dos Cravos. Não só em Portugal, não é? Mas para todos nós. Para toda a humanidade, que, afinal, como o senhor mesmo falou, democracia é bom para todos, desenvolvimento é bom para todos, não é? Descolonizar é bom para todos, então que isso se cumpra efetivamente. Agradecemos imensamente ao senhor, Carlos Matos Gomes. Obrigado. E agradecemos especialmente também a você que nos ouviu até aqui, e pedimos mais uma vez que compartilhe esse vídeo, que curta, que se inscreva no nosso canal, que baixe o nosso aplicativo, nos mande comentários e perguntas, nós sempre respondemos. Faça essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigada e até o próximo programa em Foque, pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Em Foque, a lusofonia em foco.